pode. Ô, Rodrigo. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. Muito feliz de estar pela primeira vez aqui, tendo essa oportunidade de estar entregando a palavra do Senhor aqui. Aleluia. Semana passada estivemos presentes e tive uma oportunidade, mas dessa vez a oportunidade de poder estar entregando a palavra do Senhor Jesus. Quero pedir aos céus que não seja mais eu, mas que seja a voz do Espírito Santo falar a cada um de nós aqui essa noite. A palavra de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2 somente. É uma palavra a qual o Senhor deu a mim. Eu até tentei ministrar outra mensagem, mas o Senhor me deu essa qual estaremos lendo aqui nesta noite. Sabemos quando o Senhor Deus fala, nós devemos obedecer. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 e 2 diz o seguinte: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E ele veio ao credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Versículo 2: E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse, repitam todos comigo: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Podeis assentar, igreja, glorifique ao santo nome do Senhor Deus. Ele se faz presente aqui nessa noite. Aleluia. Palavra muito conhecida da igreja fala sobre a viúva a qual tinha 2 filhos que estavam sendo, por conta de uma dívida, praticamente sendo levados escravos. Mas Deus manda dizer essa noite que Ele age em momentos a qual o homem não pode fazer nada. Deus é especialista em milagres que nós olhamos para Ele e podemos ver somente tristeza, dor, angústia, alegria. Mas o choro pode durar uma noite, porque a alegria vem pela manhã. E quem era essa mulher? Era esposa de um marido ao qual ele era discípulo dos profetas, de Eliseu, temente a Deus, servo de Deus, porém veio a falecer. E no que ele falece, acontece com todos nós nessa vida. Nós não esperamos, e nessa vida muitas coisas acontecem sem nossa vontade. E o que aconteceu? O esposo dessa mulher veio a falecer e infelizmente deixou dívidas. Deixou dívidas, e essa mulher não viu nenhuma solução a não ser ir ao profeta de Deus. O Senhor diz essa noite aonde você tem ido, a quem você tem buscado, a quem você tem contado os teus problemas.
A quem você tem entregado aquilo que você tanto clama por justiça, por saúde, por livramento. Nós devemos entregar e buscar somente a quem pode nos atender. Nós devemos buscar os profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, e por vezes temos uma conduta muito diferente de querer estar levando ao vizinho, ao amigo do trabalho, a ciclano, fulano, ele pode resolver, porque ele é médico, ele é advogado, mas uma coisa eu te digo, que o médico dos médicos é só o Senhor Deus. É só o Senhor Jesus que pode fazer com que o teu problema se resolva. Não leve a quem não possa resolver. Aleluias. E o profeta diz: que posso eu fazer por você? É um ato de bondade e de misericórdia quando aquela mulher foi até ele pedir algo para que ele pudesse fazer. Esse mesmo ato de bondade nós devemos ter quando o irmão solicita a nossa ajuda e que por muitas das vezes nós negamos. Negamos algo que o mestre dos mestres nos mandou fazer: amar ao próximo, ter misericórdia do próximo. E é exatamente o que o profeta fez. Perguntou: o que eu posso fazer com você e por você, mulher? E quando ela diz aquela situação com a qual estava passando, ele se compadece e ele faz a seguinte pergunta: o que tu tens em casa? Na visão dela, ela só tinha um pouco de azeite na botija. Na visão humana, nós podemos entender que era pouco por tudo aquilo que lhe faltava. Era pouco porque as dívidas estavam assolando a tua mente, a tua vida. Mas o milagre estaria e estava por vir. Quando ela foi ao profeta pedir um ato para fazer por ela, pois naquele momento todas as suas forças, naquele momento todos os seus recursos haviam se acabado, e como disse anteriormente, ela foi para quem poderia resolver o seu problema. Aleluia. E quando o profeta pergunta o que ela tem em casa, era somente um pouco de azeite na botija. E naquele tempo sabemos que o azeite era algo caro, utilizado em comida, em combustível para manter aceso lamparina. Era um artigo de luxo, que podemos dizer assim. Mas somente tinha um pouquinho de azeite na botija. E a pergunta é: o que tu tens para Deus hoje? Fé pode ser pouco. Deus trabalha através do impossível. Glória a Deus. Se você tiver fé, algo acontece. O milagre desce. As bênçãos vêm. Mas depende de você. Deus é o dono do ouro e da prata. Não há nada que Ele não possa fazer. O que tu tens para Deus? Tu tens crido em tuas palavras, em tuas promessas? Eu sei que o milagre pode parecer impossível para você, mas faça como essa mulher, que no pouco que ela tinha, mas sobretudo ela tinha fé no Deus vivo. Aleluias. Em Mateus 17:20, se tiveres fé como o tamanho de um grão de mostarda, poderei dizer a este monte: vem para cá e passa a colar, e ele irá. Porque se tiverdes fé
Tu move montanhas pelo poder do santo nome do Senhor Deus. Aleluia. Deus opera a partir do que temos, mesmo que seja pouco. Deus opera a partir daquilo que nós temos em nossas mãos. Pode ser pequena coisa, mas para Deus é muito. Deus não precisa de muita coisa para poder operar o milagre. Deus não precisa de fazer alarde para mostrar quem Ele é. É somente crer que tu verás a glória de Deus. Aleluia. E essa mulher, mesmo endividada, com a sua despensa vazia, mas Salmo 37, verso 5 diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi mendigar o pão justo e nem a sua descendência mendigar o pão. E é exatamente o que temos aqui. O teu esposo, a qual havia falecido, infelizmente deixou algumas dívidas para a família, não por culpa dele, mas que imprevistos acontecem. Saiba que a nossa vida está nas mãos de Deus. E que imprevistos acontecem em nossa trajetória. Coisas ruins, elas podem acontecer mesmo sem o nosso querer, sem a nossa vontade, mesmo sendo servos fiéis, assim como era o esposo dessa mulher. Porque tem crente que acha que por fato de ser crente, ele não pode ter uma doença, ele não pode ter um momento de pobreza. Tem crente que acha porque ele serve a Deus, é temente a Deus, tudo vai acontecer a hora que ele quer. Engano seu, meu querido. Tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Por vezes nós nos perguntamos: será que estou em pecado? Por vezes nós olhamos ao espelho e falando: onde está o meu erro? Mas saiba que acima de tudo, Deus está no controle. Glória a Deus. Deus está no controle. Glória a Deus. E é esse mesmo Deus que com uma botija fez com que apenas isso, um pouco de azeite na botija, fosse o ponto de partida para o milagre daquela mulher. Aquele pouco de azeite, Deus operaria um milagre. Mas por conta da perseverança na fé que aquela mulher tinha. Glória a Deus, aleluia. Ela não somente pediu ajuda ao profeta por pedir, ela foi lá porque ela tinha fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Por mais que as adversidades diziam não, Aleluia. a última palavra é do Senhor. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Posso eu imaginar o desespero daquela mulher, tendo os credores vindo bater à tua porta, querendo levar os teus 2 filhos por escravo. Quero eu imaginar uma situação a qual uma mulher que não tinha ninguém a não ser Deus, ser Deus por ela, numa situação que nós hoje em dia nós nem imaginamos, mas infelizmente naquele tempo uma dívida ela era cobrada de diversas formas. Já imaginou você tendo os seus 2 filhos praticamente sendo levados por uma dívida? Mas a última palavra é do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E aquele problema que você enfrenta por muitas das vezes há anos, a solução ainda não veio, porque ainda não é o tempo do Senhor. Glória a Deus. O martelo do juiz não está batido enquanto Deus não permite e dá.
Uma causa na justiça a qual você pensa que acabou. Uma cura que você espera e que os médicos já disseram para você é o fim. Mas se Deus não bateu o martelo, Glória a Deus, aleluia. o homem pode falar o que ele quer. Porque Deus, quando ele se levanta do seu trono e dá uma sentença, e contraria os médicos, contrariam os advogados, os juízes, ele se levanta para mostrar que ele é o Rei da Glória. Por vezes passamos adversidades que encontramos assim, um mar de tristeza. Esse mesmo mar que esta mulher estava se afogando. E muitas das vezes a qual passamos a chorar por um milagre aos pés da cruz. A sentença, meus amados, ainda não foi dada. O milagre, ele há de vir na tua casa. Aleluia! Eu creio, Jesus. O milagre, ele só vem dos céus. Eu creio, meu Senhor. Somente daquele que é o Rei da Glória. Glória a Deus. Quando vir, agradeça a Deus. Porque somente a Ele é digno de toda a honra, toda a glória e de todo o louvor. E de toda a alegria. Aleluia, Jesus. E por mais que naquela situação tinha pouco, mas sabemos que em Provérbios 15:16 é melhor o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. É verdade, papai. Não reclame por ter pouco em suas mãos. Glória a Deus. Dê graças ao Senhor. Aleluia. Não reclame porque você acha que a tua casa não está do jeito que você quer. No tempo de Deus Ele irá agir. Aleluia. Persevere nos seus propósitos. Persevere na fé que as bênçãos elas virão dobradas sobre a sua vida. Sabemos que vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas que muitos ímpios têm. E se nós formos olhar para o justo, para o ímpio, nós vamos ter um grande perigo de blasfemar contra Deus. Se formos olhar as riquezas a qual os ímpios que não servem a Deus eles possuem, e indagamos por nós mesmos, a nós mesmos, dizendo: meu Deus, onde está o Rei da Glória, a qual eu clamo, peço uma bênção, peço uma justiça, peço uma cura, mas o ímpio lá fora, que não teme a Deus, é cheio de riqueza, prosperidade, uma falsa alegria, meus É amados. verdade, Jesus. Uma falsa alegria que nós não conseguimos enxergar, porque sabemos que um homem sem Deus é vazio. O homem sem Deus é como um andarilho que não tem um rumo certo para ir. Nós vemos por fora como é a riqueza, como são as bênçãos, mas não sabemos como está por dentro do coração daquele que não teme a Deus. Nós não vemos as noites passadas em claro, porque somente o Espírito Santo pode preencher o vazio do coração do ser humano. É verdade. E sabemos que o justo pode estar pelejando, passando por dificuldades, mas ele tem a quem recorrer, Glória a Deus. ele tem a quem pedir, ele tem a quem se humilhar. Mas o ímpio que está lá fora, ele pode ter toda a riqueza do mundo, mas ao deitar em sua cama, ele não tem alegria em seu coração.
ele não tem o brilho do Espírito Santo dentro de si. E é por isso que nós vemos muitos aí se drogando, se prostituindo, e aí a gente olha e fala: ó, fulano não precisa disso, é muito rico, tem dinheiro, fama, glória. Mas é o que eu acabei de dizer, existem coisas que somente o Espírito Santo pode preencher o vazio do coração. E o homem sem Deus, ele procura caminhos, procuram coisas para poder preencher exatamente esse vazio. E aí é que você tem que olhar somente para o seu autor e consumador da tua fé. Aleluia. Se nós formos olhar para Asaf, no Salmo 72, ele escreve que não sou eu dizendo, ele praticamente se desvia somente por um erro que ele fez: ter inveja dos ímpios. Versículo 2 do Salmo 73, ele diz que os pés quase se desviaram, quase se escorregaram da presença de Deus, pelo fato que no versículo 3 ele diz que ele tinha inveja dos soberbos. Deus manda te dizer essa noite: não tenha inveja do ímpio, porque eu cuido de você. Não se queixe, porque eu não te dei uma bênção. No meu tempo eu te entrego, para que o meu nome seja glorificado e exaltado na sua vida. Mas no versículo 17 do Salmo 73, ele vai dizer que até que entrei no santuário de Deus e vi o fim do ímpio. Ele viu que ao adentrar no templo do Senhor, ele viu que um homem sem Deus pode ter tudo, mas não tem a presença de Deus e não tem nada. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E no versículo 25 ele vai dizer: a quem tenho eu no céu senão a ti? E não há na terra quem eu queira senão a ti. Ele está dizendo: olha, no céu e na terra eu só tenho Deus, e é só isso que eu preciso, é só isso que eu dependo para existir. E não interessa se eu tenho muito ouro, muita prata, o que importa é que eu tenha a presença de Deus em meu coração. Aleluia. E o profeta vai e diz àquela viúva: vai e pede emprestado vasos vazios. Eu posso imaginar o rosto daquela mulher ao receber aquela ordem do profeta. Pegar emprestado vasos vazios. Pegar emprestado vasos sem alimento. Mas Deus acha impossível. Glória a Deus. Aleluia. E nós vemos que quando ela vai e pega emprestado diversos vasos aos seus vizinhos, nós podemos ver que ela tinha uma boa convivência, era uma boa vizinha. Nós podemos entender que pelo fato dela conseguir diversos vasos, ela tinha sim uma intimidade com os seus vizinhos. Ela não era do tipo de pessoa a qual os outros precisavam e ela se negava a ajudar. Porque se nós vemos que ela conseguiu esses diversos vasos, é porque ela devolvia o que havia emprestado. E quantos de nós, até mesmo crentes, pegamos coisas a qual não são nossas e fingimos que são,
e não devolvemos para o verdadeiro dono. Aleluia, Deus. E não era o perfil desta viúva, porque ela conseguiu diversos vasos a qual o profeta havia te ordenado. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer que não devemos ter nada de que desabone a nossa conduta perante a sociedade. Nós devemos emprestar e devolver. Assim como o Salmo 37, 21 vai dizer: o ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. E pelo fato dessa mulher ter uma conduta exemplar diante dos olhos de Deus e perante aos demais vizinhos, ela consegue aquele tanto de botijas. Aleluia. E após conseguir, o profeta se dirige a ela e fala: olha, entra na tua casa com os teus filhos e deita o azeite sobre todas essas botijas. Ali o milagre estava acontecendo. Quando ela entra em tua casa, fecha a tua porta e faz o que o profeta disse a ela: deita o azeite sobre as demais botijas, que eles se encherão. Aleluia. Você tem um pouco de azeite aí? Glória a Deus. Aleluia. Você crê que o pouco que você tem para Deus é muito? Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E quando o profeta, olha, vai para a sua casa e fecha a porta, ele está dizendo: Deus não precisa de plateia para mostrar quem Ele é. Deus, ele não precisa de espetáculos para mostrar o poder do teu santo nome a ninguém. E quando ela vai, volta à sua casa, fecha a sua porta, faz com que deita a botija de azeite sobre as demais botijas, ela vê que o milagre acontece segundo o nome santo do Senhor. E ela vai e pergunta ao teu filho: me traga mais vasos. E o filho responde: se acabou. Se acabou porque todos os vasos foram cheios de azeite. Todos os vasos a qual ela tinha emprestado estava cheio do azeite do Senhor Deus. Aleluia. Existem milagres que só acontecem se caso tivermos fé e, acima de tudo, permitir que Deus trabalhe no secreto de nosso coração. E quando Deus trabalhou, operou no secreto daquela família, daquela mulher, quando ela permitiu que Deus operasse, sem plateia, sem espetáculos, o milagre aconteceu em sua vida. E é isso que nós devemos fazer hoje em dia. Tem coisas que Deus quer fazer por nós, mas nós não contemos as nossas bocas. Nós queremos mostrar para o mundo a bênção de Deus que Ele está nos dando. Mas existem coisas que não podem ser vistas por pessoas que não têm discernimento espiritual. Aleluia, Jesus, é verdade. Existem milagres que não podem ser expostos a pessoas comuns. Existem milagres que não podem ser expostos até mesmo para parentes, para amigos, para pessoas próximas, porque ele não entende o mistério de Deus em sua vida. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos em Marcos capítulo 5, versículo 38 em diante, que Jesus vai até a casa de Jairo, ressuscita a filha dele
Mas antes de ressuscitar, Deus pede para que quem não fosse da família se retirasse, porque ali Deus havia de operar um milagre que não era qualquer pessoa que poderia ver, que não era qualquer pessoa que estava interessado verdadeiramente e crer verdadeiramente na ressurreição daquela menina, da filha de Jairo. E assim somos nós, meus amados. Devemos fechar a nossa boca, devemos ter um certo cuidado a quem compartilhamos as bênçãos recebidas por Deus. Cuide da tua boca, dos seus lábios. Não compartilhe algo que Deus te deu, para que não tenha aborrecimento futuro. Aleluia. Provérbios 21, 23 vai dizer que o que guarda a boca e a língua das angústias, a sua alma se guarda. Porque você guardando os seus lábios, você deixa de ter problemas futuros. E foi exatamente isso que essa mulher fez. Ao receber a ordem do profeta, foi à sua casa, fechou a tua porta. Ela tinha até motivos para dizer aos seus vizinhos: olha, eu estou emprestando essa botija porque o profeta disse que vai fazer um milagre e vai fazer a multiplicação dos azeites. Não foi isso, não foi essa conduta que ela teve. Ela acatou a ordem de Deus, fechou a sua boca, chegou em sua casa, trancou a tua porta e recebeu o milagre dos céus. Recebeu aquilo que somente o Senhor poderia abençoar. Aleluia. E quando os vasos terminam de ser cheios, ela vai ao profeta e diz: os vasos eles foram totalmente cheios, estão completos de azeite. E o profeta diz: olha, vais, vendes tudo o que tem, paga a tua dívida e vive do resto. Vai, primeiro paga aquilo que você está devendo, e do resto tu sobrevives. A mensagem do profeta: olha, não esqueça de pagar aquilo que você deve, não esqueça de retribuir, de pagar a quem te emprestou, mas pode beber do resto da bênção do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E é o que muitos de nós, irmãos, fazem quando recebem bênção de Deus. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade, problema, aflição, e recebe uma bênção de Deus. Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus abre a porta de emprego, trabalho bom. A pessoa começa a ganhar bem, mas se esquece dos seus credores, se esquecem de pagar aquilo que havia emprestado anteriormente. Mas essa mulher vai lá, quita todas as dívidas, Glória a Deus. e vive do resto do milagre a qual Deus havia feito em sua vida. Aleluia. E a mensagem de hoje é: o que você tem para Deus hoje? Um pouco de fé. Um pouco de fé, pois o seu milagre é praticamente impossível. Não se desanime. E nesse pouco de fé que você tem em Deus, Ele pode operar o milagre em sua vida. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Aleluia. E mediante o improvável, aquela mulher depositou no Senhor toda a sua confiança. Glória
e alcançou a sua bênção, o seu milagre. No meio do improvável, ela creu no Deus vivo. Convido a você hoje fazer de Deus o seu refúgio, a sua fortaleza, pois no dia da angústia somente Ele, só Ele, poderá ouvir o íntimo do seu coração. Convido você a fazer de Deus o seu baluarte, o seu ponto forte, para que no dia da angústia, no dia das tristezas, você tenha ao Deus vivo a recorrer. Aleluia. Persevere na fé em Deus, pois mesmo que seja pouca, através dela tu alcançarás a vitória, assim como esta viúva alcançou. Eu convido a você a sair do teu lugar para vir aqui à frente. Estaremos orando em nome do Senhor Jesus. Você que tem passado por lutas, problemas, aflições, que não sabe o que fazer, mas você veio no lugar certo. Você veio no hospital das almas, onde a pessoa entra ferida e sai curada. Convido você a se ficar de pé em nome do Senhor Jesus. E se Deus tocar no teu coração, vem aqui à frente, estaremos orando por você no nome santo do Senhor Jesus. Você que está passando por problemas, lutas, aflições, tempestades, e que por vezes até mesmo tentou tirar a tua vida, pensando ser o fim, pensando ser que não tinha mais solução. Mas só que eu te digo uma coisa: para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 7. Porque para Deus nada é impossível. Feche os seus olhos e iremos orar ao Deus vivo. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por mais uma palavra a qual o Senhor nos deu. Que o Senhor venha, ó Pai amado, e está, Senhor Jesus, operando milagres aqui essa noite. Se as pessoas a qual aqui vieram aqui aflitas, angustiadas, procurando uma resposta, que o Senhor venha, ó Deus, como bálsamo, e passa-me sobre as suas feridas, pois sabemos porque só o Senhor é o médico dos médicos, só o Senhor é o advogado dos advogados. Não há causa que o Senhor não possa resolver. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, ó Deus, em uma só comunhão, pedindo aos céus que o Senhor abra portas, ó Pai, onde não tem portas. Que o Senhor abra, faça milagres, onde o médico já disse que não tem solução. Que o Senhor Deus abra a porta de empregos. Que o Senhor Deus venha trazer mantimentos àquele que está necessitado. Pai amado, que o Senhor derrame bênçãos sobre aqueles que estão, ó Pai, precisando de uma ajuda, de um auxílio, de um milagre em sua vida. Sabemos que só o Senhor Deus é aquele que opera milagre em meio ao impossível. Pai amado, que o Senhor Deus, ó Pai, continue derramando, ó Senhor Deus, bênçãos, continue livrando do mal como o Senhor tem livrado até hoje. Que o Senhor Jesus guarde os nossos lares, guarde a nossa casa, a nossa família, porque se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Pai amado, eu te agradeço, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor me deu de estar ministrando aqui esta noite. Que o Senhor Jesus plante essa mensagem no coração de cada um, que não saia aqui como entrou, mas que saia revigorado pelo poder do teu santo nome. E aqui te peço e te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glórias ao Senhor Jesus. Eu agradeço essa rica oportunidade, a qual a pastora, toda a equipe de obreiros, obrigado, em nome do Senhor Jesus. Obrigado.